Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Hoje é um culto de missões. Nós estamos falando sobre outubro, compaixão, né? A Maísa vai colocar aqui para nós a artezinha aqui atrás. Este mês de outubro é o mês que nós estamos falando sobre paixão. A primeira ministração, eu não tenho certeza, acho que já foi no dia 2, se não me falha a memória. Nós falamos sobre paixão pela presença de Deus. No segundo domingo, eu ministrei domingo passado, sobre paixão pela palavra de Deus. E hoje eu vou falar sobre paixão pelas almas. Amém? Espero que você esteja apaixonado na direção certa. Amém? Olha só o que diz aqui em João capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Diga assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Agora pula uns versículos, verso 31. Verso 30, vamos lá. Diz assim: saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Verso 31. E entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos envio. Levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a colheita, para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, o que planta como o que colhe, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar, a colher, onde vós não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Diga amém. Se você pode, coloque a Bíblia perto do seu coração e peça para Deus falar com você. Pai, obrigado por esta manhã. Fale comigo e fale com a igreja por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Repreende, corrija, inspira, cura, manifesta o teu querer, o teu propósito, direciona o teu povo por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados, antes ainda de você se assentar, eu vou desafiar você a ficar em pé mais um pouquinho e pegar a sua listinha de oração do projeto Eu Mais Um. Você está com ele aí? Vamos orar agora? Amados, por que nós oramos, pastor? O senhor está orando todo o culto agora pelas pessoas? Porque quando a gente tem paixão pelas almas, a gente sabe que a gente não salva. Eu não salvo ninguém. Quem salva é Jesus. Mas eu prego a palavra, eu falo, eu procuro ser convincente naquilo que eu estou falando. Mas é Jesus, o Espírito Santo, que vai convencer e vai salvar aquela alma. Jesus vai salvar. E para que isso aconteça, nós precisamos orar. Diga assim: mais oração, mais poder para salvar. Amém, irmãos? Então vamos orar agora? Ora por algum parente, um amigo, um familiar seu. Pai, em nome do Senhor Jesus, está aqui, ó Deus querido, o projeto Eu Mais Um. Ó Pai, nós não vamos orar somente por um tempo por essas pessoas. Nós vamos orar por essas pessoas a vida toda, até vê-las, ó Deus querido, restauradas, transformadas, curadas, principalmente salvas da condenação do pecado, através da crença e da fé, da entrega, do compromisso com Jesus Cristo, Filho de Deus. Ó Deus, usa cada líder de célula, cada anfitrião, ó Deus querido, cada líder em treinamento, cada Timóteo,
cada pessoa, Senhor, cada obreiro da igreja, cada diácono, cada diaconisa, presidentes de grupos missionários, tias de cultinho, ó Deus, o pessoal que é da música, o pessoal que é, Senhor, da projeção, do ajuste do som, da transmissão, o pessoal do berçário, cada pessoa que trabalha, cada criança, cada junior, seja um ganhador de almas dessa cidade, Pai, porque, ó Deus, o tempo urge e nós queremos ver estas pessoas rendidas aos teus pés. Salva os colegas de trabalho, os vizinhos da rua, os colegas, ó Pai querido, da pipa, Senhor, do futebol, os colegas, ó Pai querido, que estão ao nosso redor. Salva muitas almas, usa nas tuas mãos a nossa vida, porque nós somos obreiros, trabalhadores, ó Deus querido da seara. O Senhor nos chamou para trabalhar e eis-nos aqui. Toca os corações para a glória do teu nome, amém. Diga amém. Sente-se, por favor, meu irmão. Nós sempre estamos apaixonados por alguma coisa. Se você não estiver apaixonado por ganhar almas, você está apaixonado por alguma outra coisa. Talvez sua paixão seja comprar um terreno, joia, bacana, faz parte, bom demais. Sua paixão talvez seja a reforma da casa. Pastor, estamos economizando, estamos aqui guardando a grana, fazendo investimento, preparando, porque a gente sabe que reforma sempre gasta mais do que a gente tem. Você acha que vai gastar 5 mil com a reforma, você gasta 8, você gasta 12, você fala assim, como assim? É assim. Então a gente está se preparando, pastor. Então a gente está economizando, deixando de comer pizza no final de semana, a gente está deixando de ir no shopping, que a gente vai para lá, a gente acaba gastando muito, então a gente não está fazendo isso porque a gente quer, está apaixonado pela reforma da casa. E nós trabalhamos durante a semana para que no final de semana a gente mesmo, a mão de obra nossa ali é importante para não pagar o servente, porque tem que economizar, o dinheiro é curto. Então a gente está preparado aí, final de semana, a gente às vezes nem vem no culto, porque está reformando a casa. Então está apaixonado pela reforma da casa. Ótimo, beleza, ótimo. Se nós não estivermos apaixonados por alguma coisa, a gente está apaixonado por outra. Você tem um pensamento predominante. Isso que não sai do seu pensamento é a sua paixão. Aquilo que você fala assim, eu quero ter. Algumas pessoas estão apaixonadas por aquele smartphone famoso que tem uma fruta mordida assim. Eles estão fazendo de tudo para ter aquele negócio lá. Eles estão apaixonados. Nossa, quando eu tiver aquilo. Quando você tiver aquilo, aí você vai ter uma outra paixão. Vai aparecer uma outra. Porque às vezes o que nos faz correr atrás das nossas conquistas é esse desejo mesmo. É muito interessante isso. Assim, eu vou reformar a casa, eu sou apaixonado pela reforma. Aí se reforma, você fala assim, nossa, ficou bonito, ficou bom e tal. Agora eu vou fazer outra coisa. Aí começa a se apaixonar por outra coisa. Por isso que a igreja, nós também, a palavra também nos ensina, e nós estamos sempre explicando que a paixão, ela é temporária. Ela tem um tempo que ela se realiza, ela acaba. Mas daí fica o amor. Alguém que está apaixonado pela moça, pelo rapaz, está apaixonado, é aquela coisa assim, é o fogo que arde e não se vê, a paixão, né? Mas depois de 2 anos que casa, assim, 2 anos, 2 anos e meio, acabou a paixão. O que vai ficar daí é o amor. E é interessante que a Bíblia diz que o que fica na nossa existência e na existência de todas as coisas é Deus. E João fala que Deus é amor. Mas a paixão de Cristo pelas almas, lá 2022 anos atrás mais ou menos, essa paixão de Cristo pelo perdido, ela continua até hoje, porque além de ser uma paixão exposta, explosiva, um vulcão em erupção, um terremoto daqueles, a Bíblia diz que quando Jesus morreu, houve um terremoto, 3 horas de escuridão sobre a terra, os mortos ressuscitaram. Quando Jesus morreu, os mortos se levantaram do sepulcro, acordaram, viveram. Essa paixão que se tornou assim, né, uma placa bem grande, muito visível, muito grande, muito sensacional. Essa paixão não acabou.
Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua querendo alcançar, amando e salvando vidas, e levantou a mim e a você para pregar em tempo e fora de tempo, dizendo para as pessoas: reconciliem-se com Deus, e o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo, Filho de Deus, porque Deus amou e ama o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Você tem a vida eterna? Se você tem a vida eterna, você tem a maior riqueza que o ouro, a ferrugem, o ouro é pequeno diante disso, a ferrugem, a traça não corrói. Quem tem um filho tem a vida. Dá mais uma salva de palmas para Jesus. Vamos lá, irmãos. E nós fomos salvos, nós fomos alcançados para alcançar. Por isso que a gente ora, jejua, a gente geme pelo perdido, pelas almas perdidas. Eu estou lendo um livro chamado A Paixão pelas Almas, que eu tenho na minha casa há muitos anos. Estou relendo, é do Oswald Smith. Se você puder, adquira esse livro, é chamado Paixão pelas Almas. Um livro que fala que os grandes homens, usados por Deus, que ganhavam muitas almas, eles passavam horas e tempo de oração, de clamor, orando a palavra, orando as promessas de Deus sobre ganhar as pessoas, e as pessoas então que participavam das reuniões já chegavam quebrantadas, já chegavam arrependidas, ouviam a palavra e se convertiam, e milhares eram batizadas no mesmo culto, no mesmo episódio, no mesmo momento, porque a oração move a mão de Deus. Quanto mais nós oramos, mais pessoas são alcançadas. Talvez você esteja chorando bastante por você, como esta mulher samaritana, que tinha tido 5 maridos e agora vivia com um homem que não era seu marido. Ela tinha um choro interior, ela precisava de uma solução, e Deus apresentou, ou o Deus preparou, Jesus chegou para ela e a salvou, e ela tornou-se uma missionária. Jesus fala assim: vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, chorando por dentro, sofrendo, eu vos aliviarei. Mas a igreja não é somente um hospital, a igreja é um lugar de treinamento, é como que fala no exército? Quando você vai para treinar, você vai para se preparar, gente, fugiu a palavra, um quartel general, é um lugar de você ser treinado. Então a igreja é assim, ou você é a samaritana, entre aspas aí, tá? Devido às proporções aí, ou você é a mulher samaritana, ou você é o missionário Jesus, ou você está por cima. A igreja ou ela ou ela faz missões, ou ela precisa ser convertida. Ou ela ganha almas, ou ela precisa ser salva. Olha que coisa esquisita, esquisitosada, como alguém dizia antigamente. E é interessante que existem etapas na nossa vida. Geralmente quando eu prego sobre João 4, eu falo da mulher, mas hoje eu vou falar sobre o missionário, vou falar sobre Jesus. A Bíblia diz, Paulo fala que o Senhor nos chama para nós nos tornarmos semelhantes a Jesus. Quando eu olho você, eu vejo em você a paz do Senhor. Quando eu olho para você, eu vejo Jesus em você. Dá uma olhada em Jesus aí do seu lado, à sua direita, à sua esquerda aí, ó. Amém? E como semelhantes a Jesus, nós precisamos aprender com Ele. Primeiro lugar aí, da visão do Senhor Jesus acerca de missões. Bom, já falei sobre oração, agora eu vou falar sobre uma perspectiva aqui do Senhor Jesus acerca da obra missionária. Capítulo 4, verso 3, que nós lemos, né? Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, era necessário passar por Samaria. Jesus, Deus, Ele sempre investiu em missões. Diga assim: Deus sempre investiu em missões. Observe, meu querido, que sendo apaixonado pelas almas, Deus ele chama Abraão e fala para Abraão sair da sua terra, da sua parentela. Ele iria evangelizar em outro lugar, ele iria levar o amor de Deus, a fidelidade de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus em outras terras. Nós percebemos que Deus levantou o profeta Jonas para ele sair de onde estava e ir para Nínive, e passar naquela cidade e levar o evangelho. Jesus fala lá em Mateus 28, ide por todo mundo,
pregai o evangelho a toda criatura. Não era necessário, porque ele tinha que passar por aquela terra, simplesmente para pisar naquele lugar, mas porque naquela terra havia uma mulher e haviam outras pessoas que precisavam ter um encontro com Jesus, que precisavam ter a sua vida transformada. Deus sempre quis ser representado pelos homens, a fim de que ele se torne conhecido o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Às vezes você muda de emprego, não porque você precisa de um salário maior, ou precisa diminuir o seu salário, mas porque naquela empresa as pessoas precisam, Deus quer ser representado através da sua vida. Você está na sua profissão, mas você não é esse profissional. Antes de tudo, você é filho de Deus, é um servo de Deus, você é um missionário. Não se esconda, porque às vezes você fala assim: nossa, agora eu vou ter que mudar lá para Montemor. Ai meu Deus, não gosto de Montemor, porque Montemor... Para com isso, deixa Deus, larga Deus e vamos nessa. Jesus Cristo te chamou para você fazer a diferença. É necessário você estar em Montemor, é necessário você estar naquela empresa, é necessário às vezes você passar por uma situação difícil, conhecer pessoas que você não imaginava, e viajar em outros lugares, porque o Senhor quer usar você para ser representante dele nesta terra. Você é um instrumento de Deus, você não é simplesmente uma samaritana que precisa de salvação, você já é salvo, lavado e remido no sangue de Jesus. Prega em tempo e fora de tempo, porque o Senhor e teu Deus é contigo. Aleluia, aleluia. Evangelizar, pregar, fazer discípulos não é um mandamento, é um mandamento, é um mandamento, não é a grande omissão ou a grande sugestão, é a grande comissão. Onde você está, fala do amor de Jesus. Não seja um agente secreto, alguém disfarçado, alguém que não deixa ninguém saber que você é salvo e lavado no sangue de Jesus. Outra coisa que nós aprendemos aqui, é interessante que tudo que Deus faz é para salvar. Tudo que Deus faz é para salvar almas. A única coisa, inclusive, na eternidade, que a Bíblia diz que traz alegria diante dos anjos, é quando um pecador se arrepende. Claro que Deus se alegra quando você conquista bens materiais, quando você se forma na faculdade, quando você é o primeiro lá e tal, olha, ganhou um prêmio. Deus é honrado. Mas a alegria nos céus, está explícito isso escrito. E quando um pecador se arrepende, existe alegria nos céus. Então tudo que existe e acontece, não é por causa de você, mas é por causa de toda a humanidade, que Deus quer salvar a todo mundo. Eu espero que você faça os anjos dar gargalhadas nesses dias, e de alegria muito grande, porque nós vamos ganhar, tia Shirley, muitas almas para o Senhor Jesus. Eu me alegro quando pessoas aceitam a Jesus. Quando as pessoas descem as águas do batismo, a gente faz uma festa. Mas eu também me alegro quando as pessoas, elas voltam para o Senhor Jesus. Esses dias não, sexta-feira agora, se você não está vindo ainda, Corredor dos Milagres, sexta-feira, 7h30 da noite. Um irmão estava aí e ele foi convidado para o culto, um culto alguns dias atrás, um tempo atrás, um domingo. E ele contou para mim com alegria que ele ouviu a palavra e Deus falou com ele e foi reativada a fé, o despertamento espiritual interior. É muito gostoso, Levi, quando alguém vem falar com a gente dizendo: pastor, eu quero voltar, estou voltando, eu quero servir a Deus aqui com você. É muito gostoso quando um filho pródigo volta para a casa do pai. É muito gostoso, isso no ministério é delicioso, tem gosto de pudim de leite condensado, aleluia, certo? E é muito gostoso também quando uma pessoa descobre a sua função no corpo de Cristo. Quando a pessoa descobre qual é o seu ministério, qual é o seu chamado. É muito gostoso quando alguém fala assim: pastor, na minha casa está uma bênção de assim, as pessoas estão sendo alcançadas. Eu falo: aleluia, eureka, glória a Deus, que maravilha. Porque é gostoso quando uma pessoa se volta para o Senhor. E antes de tudo e acima de tudo, nós temos ensinado e dito e estimulado e desafiado a igreja a dizer assim: todo membro um discípulo, e
todo discípulo um ministro, cada membro um ministro, e cada casa um templo. Então você é um ministro de Deus, para falar do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Então, Deus tem grandes coisas para usar você. Outra coisa aqui que nós aprendemos rapidamente, capítulo 4, versos 31 ao 34, ele conversa com a mulher samaritana, fala da adoração. Adoração também é algo que a fomenta, né? Sustenta a nossa paixão. Agora no verso 31, a Bíblia diz aqui que os discípulos perguntaram: olha, nós trouxemos uma comida para o senhor aqui. Rabi, mestre, quer dizer, mestre, come, Rabi, come. Mas ele falou assim, uma comida, verso 32, tenho para comer que vós não conheceis. É interessante que ele fala então, os discípulos disseram uns aos outros, será que ele trouxe alguma coisa para comer? Será que ele já comeu e a gente não está sabendo? Aí Jesus falou assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou em realizar a sua obra. Jesus está falando assim, eu estou com fome, mas tem algo que sacia a minha fome, tem algo que é prioridade, paixão pelas almas, prioridade na minha vida. Observe, meu querido, tudo o mais pode esperar. Por isso nós precisamos sempre falar para as pessoas, Jesus ama você, Jesus tem um propósito na sua vida, a sua vida será transformada. Quantas pessoas, às vezes apesar do cansaço, das dificuldades materiais, apesar das provas e tribulações, não deixam de ser missionários. Apesar de estar com fome, falam do Senhor Jesus. Apesar de ter dificuldades materiais, falam da provisão que Deus concede. Apesar das batalhas espirituais, das dores de cabeça, das enfermidades que às vezes lhe acometem lá no hospital, são missionários que estão falando por causa da paixão pelas almas. Nós às vezes, quando vemos uma criança que morre com 7 anos, com 10 anos de idade, né, num afogamento, numa situação, falando assim, meu Deus do céu, perdeu-se a criança, morreu, foi antes do tempo, eu queria viver. Às vezes quando uma pessoa mais idosa, ela morre, a gente fala assim, ai, descansou, ela descansou na carne, mas e a alma? Será que não devia chorar também? Senhor, essa pessoa precisa confessar a Cristo, ela precisa se entregar a Deus de todo o coração, porque ela descanse na carne, no corpo, mas também descanse na alma com Deus, e esse caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. Então nós precisamos amar as pessoas e entender que as pessoas são prioridade. Evangelizar essa mulher samaritana é mais importante para Jesus, é mais vital, dá mais vitaminas, sais minerais, nutrientes espirituais para ele do que a comida. Ele está dizendo assim, como a palavra não é só de pão que o homem viverá, mas da palavra que sai da boca de Deus. Ele está dizendo também aqui que quando nós nos apaixonamos por almas, evangelizar, falar do amor de Jesus, ganhar uma alma, nutre a nossa vida. Por isso que eu estava dizendo que os cultos mais gostosos, as células mais abençoadas, mais gostosas, é onde está chegando gente nova, é onde alguém está chegando ali, derramando lágrimas, contando para nós as vitórias, e tem tanta coisa boa para contar, não dá tempo aqui, mas observe que nós precisamos sempre priorizar as almas. Em nada tenho a minha vida por preciosa, senão que eu cumpra o meu ministério, que eu faça o meu trabalho, diz o apóstolo Paulo. Quando a gente se dedica a ganhar almas, irmãos, nós estamos colocando o reino de Deus em prioridade. Evangelismo, missões, reino de Deus tem que ser prioridade na nossa vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e o pão, a cura, a libertação, a vitória financeira, a salvação da família virá junto. Se você coloca Deus como prioridade, missões como prioridade, pode ter a certeza que muita gente vai seguir você, porque você está com Deus e Deus está ungindo a sua vida para esta obra maravilhosa. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Uma igreja
que não evangeliza, fossiliza, se torna uma memória apenas, se torna um lugar de saudosismo, se torna um lugar de passado. Era assim, porque era assim. Mas a gente, quando nós estamos falando, pregando o Evangelho, a igreja está viva, relevante, ativa, e isso traz saúde, alegria no coração de todos. Uma igreja que deixa de ser igreja, irmão, se ela deixa de ganhar almas. Então nós precisamos ganhar muitas almas. Diga assim: Deus, dá-me muitas almas. Quando Deus chamou Abraão, falou para ele: conta as estrelas. Estava lá olhando para o céu, começou a contar as estrelas. Deus falou assim: eu vou te dar muitos filhos, Abraão, como as estrelas do céu. Se você conseguir contar, é isso aí. E também como a areia da praia. Deus quer salvar muitas almas nesta cidade de Montemor. Por isso que trouxe você que é campineiro, você que é piracicabano, sei lá eu, você que é baiano, você que é paranaense. Como é que eu vim parar aqui em Montemor? É porque aqui em Montemor tem muita gente que precisa de você, e você é um instrumento de Deus para a glória do Senhor. Aleluia! Então, prioridade, Jesus colocou isso como prioridade. A minha comida, quando eu estou ganhando almas, quando eu estou falando de Jesus, Jesus, mas é uma pessoa só. Eu gosto de falar para multidões. Jesus falava para multidões, mas Jesus também falava para um só, uma só. Para ele, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Não é só a música da Mara Lima: irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Ele não só canta isso, ele vive isso. Uma pessoa é importante para ele, uma pessoa. Por isso que nós aqui, Deus nos ama a todos, mas Deus nos ama também individualmente. Deus ama você. Fala para o teu vizinho: Deus ama você, irmão. Outra coisa, meu querido, que nós aprendemos aqui na visão de Jesus, é o desafio de cada oportunidade. Olha o verso 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos, vede as terras que já estão brancas para a ceifa, para a colheita. Eles estavam falando assim: não, pastor, agora não é a hora, não, Jesus, agora não é a hora, não tá, o mar não está para peixe, não. Olha, não estou vendo nada, não. Às vezes os nossos olhos a nossa cabeça está muito para baixo. Nossa, problema no Brasil, você viu? Nossa, quanta maldade, quanta malignidade, quanta violência, quanto desvio na área sexual, quantas coisas absurdas acontecendo. Nossa, você viu? Olha, nossa, onde é que vai parar esse mundo? Levanta os olhos. Porque para uma pessoa ser achada, encontrada, primeiro tem que se perder. Se uma pessoa se acha encontrada, equilibrada, independente do eterno, do Criador, ela já se acha encontrada, ela não precisa de salvação, entre aspas. Ela acha que não precisa. Mas quanto mais as pessoas estiverem carentes, sofrendo, com dor, com dificuldades, com lutas, mais fácil está do Senhor encontrá-las, ou delas encontrarem o Senhor, através de nossas vidas. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Então você observa que erga os seus olhos e veja: os campos estão brancos. Não é depois que você terminar a faculdade, não é depois que você se formar, não é depois que se educar os seus filhos, eles estiverem na faculdade, ou depois que eles casarem, se você tiver os seus netos, agora eu posso falar de Jesus. Não, é hoje. O tempo é agora. Não perca o desafio de cada oportunidade. Cada oportunidade, fale da salvação para alguém que precisa. Nós falamos sobre carros, nós falamos sobre time de futebol, nós falamos sobre a unha. A irmã faz aquela unha de tal maneira que, meu Deus, a Silvana, a Osana, tem umas irmãs aqui na igreja que são joias. Leva lá o homem da caverna, ela traz assim o homem do século 21 agora. Você fala às vezes sobre cabelos, você fala sobre receitas. Nossa, achei um chá. Quando a gente vai ficando mais idoso, começa a ficar com dor no corpo, eu comprei um colchão bom agora, nossa, não tem mais dor na coluna. A gente fala sobre tantas coisas, sobre televisão, sobre política, sobre tanta coisa que a gente conversa, a gente fala, e não fala de Jesus. A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal.
Nós precisamos falar sobre o Senhor Jesus. Falamos sobre o preço das coisas. Falamos sobre um monte de coisas, que a bolsa vai subir, vai cair, que o gás está caro. Né? Essa palavra, esse japonês está sempre na nossa boca, está caro, você viu? Está caro, está caro, está caro. É japonês constante na nossa boca e não falamos de Jesus. Então, Jesus, ele está falando, olha, os campos estão brancos para a colheita. Existem alguns momentos na nossa vida, ou na vida do ser humano, onde nós podemos ser úteis, e é uma oportunidade. Quando uma pessoa se muda vizinho da sua casa, pimba, oportunidade. Quando você chega no emprego novo, ótimo, ninguém te conhece, oportunidade. Quando alguém está chorando lá na sua casa, perdeu alguma coisa, os seus familiares, um primo, cunhado, sogra, trio, sei lá eu quem, está com problemas, vem falar para você, oportunidade. Quando a pessoa descobre uma enfermidade grave ou contínua, oportunidade. Quando a pessoa está desempregada, oportunidade. Quando a pessoa tem um problema relacional, oportunidade. Irmãos, quando vai fazer uma receita, oportunidade. Quando vai lavar o carro, oportunidade. Quando vai jogar futebol às 14h no Bahia Assis, hoje tem lá, a nossa igreja vai jogar, oportunidade. Vamos falar de Jesus, vamos encher o nosso coração e a nossa boca desse bem, que Jesus Cristo salva, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele cura e voltará. E gaste tempo com isso. Não pense, eu estou perdendo tempo, porque eu poderia fazer outra coisa. Não, a melhor definição de amor hoje é tempo, e o melhor tempo é agora. Se você quer ganhar alma, você vai ter que gastar tempo para ganhar essa pessoa, e para cuidar dessa pessoa. Não é só ganhar, trazer aqui, pronto pastor, está salvo, aí agora eu vou fazer outras coisas, vou construir agora, vou viver a minha vida. Não, é cuidar, fazer discípulo. Mas vamos lá, observe que nós precisamos ser sensíveis como Jesus, perceber o que está acontecendo, não olharmos apenas os climas desses debates, dessa polarização da política esquerda-direita. Tudo isso a gente tem que saber também, tem que entender, mas observe que Jesus, antes, durante e depois, Jesus com pouco, com médio, com muito dinheiro, Jesus com muita saúde, com pouca saúde ou doente, Jesus, 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 porque nesta terra tudo passa, mas aquele que está em Jesus Cristo tem a vida eterna. Então cada oportunidade pode ser única. Cada situação que você encontra uma oportunidade, fale de Jesus, porque talvez não tenha uma segunda oportunidade. É possível que Deus use você poderosamente para ajudar essa pessoa que está sofrendo. Então encontre uma chance, semeia, rega, cuida, e Deus faz crescer. É interessante que a Bíblia inclusive fala aqui, ele fala também que um é o que ceifa, né? Ele fala aqui no verso 37, um é o que semeia, outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Talvez não foi a primeira pessoa que falou para você de Jesus e você já creu. É possível que algumas outras já vieram falando durante o seu decurso da sua vida, da sua história, mas chegou uma hora que alguém falou, e aí tudo aquilo que estava sendo dito se cumpriu, e você abriu o coração e falou, eu vou então, vou lá para a igreja, vou lá para a célula, vou lá ouvir o evangelho, vou lá procurar conhecer Jesus, eu aceito, eu creio em Jesus, porque um é o que planta, outro que rega, outro que o ceifa, mas ambos se regozijam. Tem algumas pessoas que você vai falar de Jesus, vendo como vai ser a oportunidade da sua vida, mas alguém já falou antes, e daí você vai chegar na hora certa, e vai se concluído, vai fechar a conta, passar a régua, e aquela pessoa vai dizer, eu aceito Jesus, eu quero viver para Deus. Nós já chegamos numa situação, onde hoje eu tenho dito isto, que a igreja dos desviados é a maior igreja que existe, porque alguém já semeou na vida deles, só que no meio do caminho, talvez o encardido, ele semeou também o joio ali, e a pessoa sofreu as consequências, e está afastado, desviado, muitas vezes entristecido e revoltado com a instituição,
Mas nós precisamos dizer para eles, com o nosso testemunho, com a nossa vida, que Cristo é a nossa vida. Nós fazemos parte de uma instituição, de uma organização, mas nós somos o organismo vivo do Senhor nesta terra. Nós somos o corpo de Cristo nesta terra, e o nosso testemunho vai alcançar estas vidas, se nós soubermos alcançar, encontrar a oportunidade, irmão. Nenhuma palavra liberada será perdida. Levante a sua mão direita, eu vou dizer para você outra vez. Nenhuma palavra que você liberar para ajudar, orientar, inspirar, curar, encorajar alguém, nenhuma palavra será desperdiçada. Deus quer, já está usando e vai usar ainda mais você para alcançar vidas para a glória dele. Aplauda ao Senhor Jesus mais uma vez, irmão. Glória a Deus. Por último, verso 36, Jesus está dizendo aí, vamos repetir o versículo: e o que ceifa recebe, o que colhe recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijam. Ganhar almas, paixão pelas almas, é um investimento para a eternidade. Diga assim: é um investimento para a eternidade. Quando nós ganhamos almas, nós estamos juntando tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. Você compra um carrão. Outro dia eu estava lá em Campinas, eu vi um Mitsubishi, devia ser ano 98 mais ou menos, olhando para ele, era uma lata velha, porque quando alguém comprou, era a sensação: olha, um Mitsubishi, olha que carrão importado. Naquele tempo ainda tinha dificuldade de importação, né? Era tudo mais difícil. Nossa, é importante, olha que carrão. Hoje você fala assim: eu prefiro um Uno, né? um carro mais novo, está uma lata velha. Porque tudo que é aquilo que a gente adquire, talvez você tenha um troféu, tem uma sala de troféus ali, nós colocamos lá uns troféuzinhos lá, que o pessoal ganhou, mas está lá, está empoeirando. De vez em quando eu preciso pedir para a irmã Lúcia, dá uma limpada lá nos troféus lá, porque está lá, ninguém nem lembra mais. Diploma. Tem gente que fez faculdade, mas não exerce a profissão, não exerce a faculdade que fez. Tem gente que tem curso de datilografia. Aí tem gente que nem sabe o que é isso mais. O que é isso, pastor? Datilografia. Você fazia um curso lá, A, S, D, F, G. Tatá, C, L, K, J, H. O tatá é o espaço. P, O, I, U, Y, Q, W, E, R, T. Z, X, C, V, B. Dois pontos, ponto, vírgula, M, N. Ah, pastor, eu fiz, irmão. E eu decorei. Aí quando você vê eu digitando, as pessoas falam assim: nossa, digita rápido. Mas o certificado está lá. Está velho, ninguém nem dá valor para isso mais. Inclusive tem gente que faz só com 2 dedos assim, catando milho assim, mais rápido que eu. E tem um colega meu que dava aula para mim. Ele é escrivão da polícia militar. Porque na hora que a pessoa estava falando, depondo, né? É interessante essas coisas, né? É o Rogério Diniz Antunes Fogaça. Estudei com ele na 5ª e 6ª série. 8ª também. Saudades, irmão. Você tem saudade de algumas coisas antigas aí? Mas tem coisas novas que Deus vai fazer através da sua vida. E essas coisas que você fez antigas, que já não tem mais valor, hoje você pode fazer coisas novas que têm valor e peso eterno. Peso eterno. Então a casa envelhece, começa a parecer trinca, né? Aqui foi pintado bonitinho, aí colocou-se uma escada ali, pronto, já sujou lá, né? Aqui, se você... Ai, Jesus, só mais um pouquinho, irmãos. Aqui a pessoa vem aqui e começa a encostar aqui na hora de cantar assim, ó, né? Aí você vai ver que daqui a um tempo, já está, você está vendo aqui encardido, você está vendo? Aqui então, aqui, aqui, Cadeira vai quebrar, meu irmão. Não tem problema quebrar a cadeira. Vai quebrar mesmo. Vai ficando amarelada, vai ficando feio. Alguns ainda colam chiclete embaixo. Jesus, pega ele. Vai estragando as coisas, entendeu? O cabelo, irmão, vai caindo, o dente vai ficando amarelo. Não é mesmo? A barriguinha, os pneuzinhos vão aparecendo com o tempo. Sinais dos tempos. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando você ganha uma alma,
quando as tias ganham uma alma, elas não ganham somente a salvação da criança, elas ganham a vida inteira da criança, porque desde cedo a criança vai saber o que viver, o que fazer, como se comportar dentro de casa, na escola, como casar bem, e vai aprender a não mentir, a não roubar, a falar palavras bacanas, a não falar palavras de baixo calão. Então a tia Shirley, a tia Shirlene, os professores aí das crianças, professores, inclusive parabéns, uma palma para os professores assim, ó. Isso, parabéns. Vocês são generosos, deram mais do que uma, mas amém. Tudo passa, irmão, né? Aquilo que o professor colocou no nosso coração de entendimento, aquilo que as tias estão fazendo, elas estão ganhando a vida inteira. Alguns se convertem com 60 anos, 65, glória a Deus, vive mais uns 15, depois parte para o céu, glória a Deus, tem a vida eterna. Mas felizes são aqueles que desde criança já estão dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, a vida deles será abençoada nesta terra. Por isso, invista nas crianças, viu? Se você, nós precisamos de gente missionária aqui para ajudar a cuidar de crianças, para ganhar a vida inteira. Para não ganhar só quem já está arrebentado lá. Pessoa que já está nas drogas ali. Claro que Jesus salva, mas glória a Deus pelo ministério infantil. Todo ministério importante, todas as idades, todo o tempo, nós devemos pregar a palavra, em tempo e fora de tempo. Eu preciso encerrar, mas o maior investimento que você faz é em almas. Por isso, quando chegar o terceiro domingo do mês, seja generoso na sua oferta. Não seja generoso porque o pastor está falando, mas porque Deus está falando para o seu coração. Que mais importante às vezes do que você comer um lanche gostoso lá, é você ajudar alguém lá e evangelizar uma outra pessoa. Que mais importante às vezes do que você dar um brinquedo, um game para o seu filho, é você ensinar para ele a Bíblia, a palavra de Deus, e ganhar a alma do seu filho. Porque não adianta você dar um carro novo, falar, filho, eu amo você, um carro para você, e ele para o inferno sem conhecer Jesus, sem ter a sua vida transformada. Irmãos, tudo que você ganha, que você adquire aqui, fica aqui mesmo. Mas quando você ganha uma alma, isso tem peso de vida eterna. Jesus falou, e o que colhe recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna. Então, meu querido, você é um instrumento de Deus. O maior investimento é em almas. Ganhe almas. Uma palavra, um ato seu pode transformar o destino de uma pessoa. Uma sentença espiritual maligna, uma enfermidade, uma maldição será quebrada através da palavra da sua boca. Muitas vezes uma família, um casamento que está sendo destruído, filhos que estão indo para as drogas, para o crime, pensando em tirar a própria vida, arrebentar com o seu futuro, através da sua boca, do seu conselho, da palavra da sua boca. Esta família é restaurada, o casamento é restaurado. Deus traz avivamento para aquela família, e você vai receber uma coroa lá no céu. Grande é o galardão que o Senhor tem preparado para nós, aleluia. O missionário foi lá para a África, e lá também tinha uma pessoa que transportava animais vivos para estudos, para exposição e para descobrir, né? Enfim, ele era uma pessoa conhecida. Eu esqueci de marcar o nome dele aqui, não lembro agora, é alguma coisa Buck. E esse homem então tornou-se conhecido nos Estados Unidos, porque ele ia lá para a África e trazia os animais vivos. Os que iam antigamente, eles iam, só que eles matavam o animal, chegava o animal morto. Aí ele conseguiu uma proeza de ir lá, caçar e voltar. E também lá foi um missionário. Ele pregou muitos anos lá, ganhou muitas almas lá, e eles estavam voltando no mesmo navio. E o missionário falou assim, nossa, eu vou chegar lá, a igreja toda vai estar lá, eu vou receber, né, homenagens e tal. E o outro também, eu vou estar lá, o pessoal já me conhece, vai ser chique no último. Aí eles chegaram os dois, e para aquele explorador, aquele caçador, aquele homem que trabalhava o Buck, havia uma banda tocando, seja bem-vindo Buck, você é importante para nós e tal, aquela festa e tal. Aí o missionário pensou assim, olhou e tal, não tinha ninguém. Ninguém foi para dar um abraço nele. Ninguém foi para dizer para ele, que bom que você fez essa obra lá e ganhou tantas. Não tinha ninguém. Aí ele foi então para a cidade, ficou numa pensão, estava muito triste, muito chateado, e começou a orar a Deus, desabafando diante de Deus, chorando, Senhor, o que aconteceu? As pessoas não estão nem aí comigo, ninguém me viu, ninguém veio me celebrar,
Isso não é justo, aquele homem ali que só cuidava de animais, recebe todos esses prêmios, toda essa honra, e eu aqui, Senhor, voltei para a minha terra e não recebi nada. Aí Deus falou, o Espírito Santo falou assim, olha missionário, esqueci o nome dele também, aqui não é a sua terra, eu estou aguardando você para a sua terra, e eu vou te dar o galardão e a recompensa que você merece, porque aqui, meus irmãos, não é o nosso lar é lá no céu, e aquele que vem secreto, ele te recompensará. Deus é... Olá, que bom que você participou, que você chegou até aqui com a gente, assistindo a nossa live, assistindo a pregação. A palavra de Deus deve ter tocado fortemente seu coração. Eu desejo que sempre seja assim. A Quadrangular do Jardim Paulista, aqui em Montemor, São Paulo, é uma família para pertencer. Pode contar comigo, com as minhas orações e com o nosso povo. Você pode curtir a nossa página no Facebook, pode também se inscrever no nosso canal no YouTube, pode deixar os seus pedidos de oração. Estamos sempre aqui para servir. Um abraço, que Jesus Cristo te abençoe, hoje e sempre.